Nessa aula eu vou ensinar para você como mudar o tamanho da sua matriz e como alterar as cores também. Então, primeiramente, o nosso Wilcon já está aberto. Eu vou pegar a matriz, vou clicar nela e arrastar ela para dentro do Wilcon. E a nossa matriz vai abrir aqui. Vou dar um OK. Eu vou tirar essas grades aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Bom, essa matriz aqui, ó, quando você selecione no seu teclado as teclas Ctrl A, ele vai selecionar todos os objetos da sua matriz. Observe aqui, ó, na lista de objetos. E aqui embaixo, ó, ele vai dar o tamanho para você. Então aqui no L é a largura, que ele estaria com 99,01 milímetros, seria 9, quase 10 centímetros. E aqui a altura ele está com 103,64, um pouco mais de 10 centímetros de altura. Para a gente alterar o tamanho é muito fácil. Quando você apertou o Ctrl A e selecionou todo o objeto, percebe que ele fica com essas setinhas pretas aqui, ó. Se você clicar nas setinhas pretas das laterais, você pode ir para dentro aqui, ó, e ele vai mudar o tamanho. Percebe que ele já mudou aqui. Ou se você trazer para fora, ele vai aumentar. Então você pode aumentar ou diminuir pelas flechinhas, pelas setinhas pretas aqui. Eu particularmente não gosto de aumentar e diminuir por aqui, né, pelas setinhas pretas. Eu gosto de vir aqui e colocar o tamanho que eu quero. Então um exemplo que eu quisesse com 15 centímetros de largura, então eu colocaria 150. E observa aqui, ó, que quando eu coloco 150, aqui na frente ele muda a proporção. Então ele está com esse cadeadinho fechado aqui. Então se eu coloquei 150 aqui, ele automaticamente já vai colocar a altura como uma proporção. Vou dar um Enter, ó. E ele aumentou tanto na altura quanto na largura proporcionalmente. Se eu destrancar esse cadeado aqui, ó, e colocar aqui um exemplo com 10, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar distorcido. Então, sempre quando você for mudar o tamanho do seu desenho, use aqui fechado. Vou dar um Ctrl Z de zebra para voltar. E aqui eu vou deixar o cadeadinho fechado. Então vou mexer de novo, vou deixar ele com 10 de largura. Observa que aqui o cadeadinho está fechado. Vou dar um Enter. E ele voltou para o tamanho que eu queria. Então esse tamanho aqui é o tamanho que eu vou deixar. Como que eu faço para mudar as cores do meu desenho? É bem fácil. Aqui, ó, na lista de objetos, ele tem todos os objetos e aqui tem as cores que você pode usar. Um exemplo que a asa desse unicórnio aqui, ó, eu gostaria de deixar, vamos ver aqui, ó. Ele aqui, em vez de branco, ele vai ser rosa também, ó. É só eu clicar nele, ó. Vou clicando aqui, vou clicando na cor rosa e ele vai pintando o meu unicórnio também. Então é bem fácil, você clica no objeto que você quer e clica na cor que você quer que ele muda automaticamente. Vou dar um Ctrl Z, ó, para ele voltando, para mim deixar ele branco. Então para mudar a cor é muito simples, seleciona o objeto que você quer, ó. Vou pegar esse daqui e vou pintar de preto. Então você seleciona e pinta o objeto da cor que você quiser. Lembrando que essa matriz aqui que eu estou alterando, ela está no formato EMB, que é o formato de linguagem do Wilcon. Porém, você pode trabalhar com outros formatos, como DST, PES, XX. Então eu vou mostrar para vocês. Então eu vou fechar essa matriz. Se eu desejo salvar, vou clicar em não. E vou pegar aqui, ó, a mesma matriz, só que ela está em DST, ó. Vou arrastar ela para cá. Vou dar um OK. Observa que é a mesma matriz, porém, como ela está em DST em linguagem de máquina, ela mudou todas as cores. Então, eu não aconselho você trabalhar muito com DST, porque é uma linguagem que fica meio complicada. Acho melhor você ter o MB e depois converter para DST. Mas se você tiver em DST e quiser mudar o tamanho, é só você dar um Ctrl A e alterar o tamanho aqui, ó. Colocar com 13, ó. Então ele altera o tamanho
normalmente. As cores para você mexer vai ser um pouco complicado, porque ele já está tudo bagunçado, tudo misturado. Observa que ele tem bem mais objetos que a outra, ó, porque ele está em linguagem de máquina. Então vou fechar aqui, ó, vou clicar em No e vou abrir uma em PES agora para a gente ver. Ó. Já em PES ele fica com as mesmas cores, né? Ele não altera as cores, porém aqui, ó, ele muda os objetos, ó. Então aqui tem mais objetos do que o normal. Então quando você for mudar a cor do seu objeto, você vai ter que clicar na cor toda. Um exemplo, aqui é a asa, ó. E aí eu vou ter que ir lá e, um exemplo, pintar de azul. Entendeu? Então você vai ter que selecionar tudo que você quer primeiro, para depois você alterar a cor. Porque assim você não se perde. Mas para alterar o tamanho é a mesma coisa também. Você clica no objeto, coloca lá com 150, dá um Enter e ele muda automaticamente. Pode ficar tranquilo que quando você aumenta ou diminui o seu objeto, o Wilcon ele já vai deixar as proporções mais adequadas na questão de ponto. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao tamanho que estava. Então é assim que você altera os tamanhos e as cores das suas matrizes no Wilcon. Então o tamanho é aqui, nessa caixinha aqui. E as cores, você seleciona o objeto tanto aqui quanto aqui e clica na corzinha e já muda automaticamente. Se você quiser salvar é bem simples, você vai vir em arquivo, clicar em salvar. Ele vai salvar automaticamente o seu desenho. E essa foi mais uma aula bem simples, prática, para você aprender mais um pouquinho, e na próxima aula a gente vai aprender mais. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Eu te espero na próxima aula.